A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Passando no nosso canal, não esqueça de se inscrever, de dar seu like, fazer seus comentários, porque é muito importante. Aqui é um canal da família cristã. O nosso assunto aqui é Escritura Sagrada, é comer Bíblia. Fazemos análises, trazemos assuntos relevantes para a edificação da nossa fé. Nosso compromisso é com as Escrituras Sagradas, dela que emana a água cristalina e pura do céu. Porque as Escrituras Sagradas, ela não contém a palavra de Deus, ela é a infalível palavra de Deus. Então, nosso compromisso aqui é um compromisso divino, histórico, linguístico, das Sagradas Escrituras. Trazemos aqui, fazemos uma análise do texto e dos contextos da Sagrada Escritura para trazer luz e esclarecimento para todos os nossos amados irmãos. O assunto de hoje, irmão, é um paradoxo, na esfera que vou abordar hoje aqui. É o que está lá no Apocalipse, no capítulo 9, a quinta trombeta. Os exércitos do mal saindo do poço do abismo. Vamos ler capítulo 9 do livro de Apocalipse. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu-se uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e como fumo do poço escureceu o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas porque 5 meses o atormentasse. E o seu tormento é semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhado para a guerra. E sobre suas cabeças havia uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram semelhantes aos rostos de homem. E tinha cabelo como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carro, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha as caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. E tinha sobre si o rei
O anjo do abismo, em hebreu, era o seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é jamais, eis que depois vem o segundo ais. Amados, esse é o tema que vamos abordar hoje aqui no canal. Apocalipse significa revelação. Aqui, o Senhor abre as cortinas da eternidade e traz aos homens, à humanidade, os seus propósitos, os seus desígnios sobre todo homem e sobre toda mulher. E o propósito central do livro de Apocalipse é Cristo e a sua igreja. Todas as cenas dramáticas que acontecem no livro de Apocalipse é por causa da sua igreja. No Apocalipse nós vemos um inimigo muito grande, muito gigantesco, parecendo que a igreja vai sucumbir. Mas é porque, irmãos, estamos no meio do capítulo da história. Quando lemos os últimos capítulos, os inimigos que parecem ser grandes, que parecem ser poderosos, todos eles caem. No final, a igreja triunfa e ela entra no novo céu e na nova terra. O Apocalipse, nós vemos eles em sessões paralelas, uma junta da outra. Já tentei entender o Apocalipse muitas vezes cronologicamente, mas cronologicamente não bate. Os eventos não se encaixam. Por quê? Porque no livro de Apocalipse tem 7 vezes a segunda vinda de Cristo. E Cristo volta só uma vez. Segunda vinda será marcada pela única vez. E aqui nós temos 7. Nós vemos 7 juízos final. Será que tem 7 juízos final? Não tem. É porque o Apocalipse é um livro que as sessões se repetem. Do capítulo 1 ao 3, nós temos as 7 igrejas. Do capítulo 4 ao 7, nós temos os 7 selos. Do 8 ao 11, nós temos as 7 trombetas. Do 12 ao 14, nós temos o quarteto do mal se levantando. O dragão, a besta, o falso profeta e a Babilônia. Do capítulo 15 ao 16, nós temos as 7 taças da ira de Deus. No capítulo 17 e 18, nós temos a queda de Babilônia. O 19, a queda da besta, do falso profeta. O capítulo 20 ao 22, nós temos o juízo final e o novo céus e a nova terra. Agora vamos entrar aqui nesse texto, irmãos, que temos aqui no livro do Apocalipse, né, a 5ª trombeta. Quando se refere às trombetas, se refere a um juízo parcial de Deus, né? Onde o Senhor manda esses juízos à terra para provocar arrependimento no povo, nas nações, para o povo voltar a Deus, se arrependerem e vierem para Ele. Agora, já
nas 7 taças, aí é taça do juízo completo, sem misericórdia. E aqui, quando fala do poço, do abismo, aqui são lugares onde estão presos os espíritos mais perigosos. Porque quando houve a rebelião no céu, que Satanás foi precipitado à terra, teve classes de anjos que não foram lançados na terra, foram lançados no abismo, que é retratado aqui como o poço do abismo. Temos várias palavras. O inferno tem vários significados. Ele tinha o termo hebraico, Sheol, e o termo grego, Hades, né? E o também, o abismo também, que é um termo também usado para os demônios, essas classes de demônio perigosos que foram lançados no abismo. Temos também o Geena, que o Geena ainda não existe, que é o inferno pleno de Deus, que é retratado lá como o lugar da segunda morte dos ímpios, daqueles que não creram em Deus, né? E aqui João, na quinta trombeta, ele retrata que esse quinto anjo tocou a sua trombeta. Tocou a sua trombeta. E caiu uma estrela do céu na terra. Ele não fala que a estrela está caindo, fala que a estrela caiu. Então está no passado, caiu. Se refere a Satanás, né? E foi-lhe dado uma chave, né? Vejamos bem aqui, irmão. Foi-lhe dado uma chave e abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço com uma grande fornalha, que escureceu o sol, né, a lua, e daquele poço saiu enxame de gafanhotos, né, e fala que esses gafanhotos, eles se transformaram em cavalos. Depois eles se transformaram como tendo dente de leão e como tendo coroa de ouro, e foi-lhe dado que ferisse somente ao homem que não tem o sinal de Deus à sua testa. E esses gafanhotos se transformaram em cavalos que trepidavam a terra de um lado para o outro. Então, irmãos, primeira característica que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é que esse anjo, essa estrela que caiu, é Satanás, é o príncipe das trevas, é o opositor de Deus, é o pai da mentira, é aquele que engana todo mundo. Ele é homicida, ele é o grande dragão, ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Agora, a primeira característica aqui desses exércitos do mal que nós encontramos aqui é que o inferno
não é um lugar que o demônio tem domínio. Não. Nós encontramos na Escritura, não é o diabo que manda no inferno, é Deus que manda no inferno. No início de Apocalipse, lá fala Cristo falando: eu estive vivo e morri, e tenho a chave da morte e do inferno. Então vejamos bem, quem manda no inferno não é o diabo, é Cristo. Então o primeiro aspecto que este demônio, este exército recebeu, foi um poder limitado. Foi-lhe dado a chave do abismo. Foi-lhe dado. E aí, saiu gafanhotos do poço do abismo. E a primeira característica desses demônios que saíram, que foram soltos dessas prisões, é que eles eram demônios completamente das trevas, que fala que se escureceu o sol e a lua, as estrelas. Isso é o símbolo da sua ação. Como é que eles agem? Eles agem nas trevas da mentira, nas trevas do engano, nas trevas do crime, da prostituição. Então, é a sua característica, é trevas. Depois nós vemos outra característica que foi dado para eles, a sua ação na terra. Qual foi o tipo de ação que foi dado para eles? Uma ação limitada. Foi dado para eles o poder de ferir os homens que não tinham o selo de Deus nas suas testas. E foi-lhe dito que não ferisse a erva da terra. A erva. Vejamos bem, as ervas da terra têm aquelas pequenas sementes que nós não conseguimos ver, mas que Deus protegeu ela para esses demônios terríveis e perigosos não ferir a erva da terra, mas somente os homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. Foi dado para eles outra característica. Se chama Abaddon e Apolion. O que significa? São demônios destruidores que provocam danos nos seres humanos. Quantos danos nós vemos no meio da família? A desintegração da família, morte, suicídio, crime, sequestros, matança. Então, quem é que está por detrás? São esses espíritos, esses demônios, que eles têm uma característica de provocar danos nos homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. Agora, por que eles não provocam danos nos homens que têm o selo de Deus? Por quê? Em Efésios capítulo 1, do verso 13 ao 14, lá diz: depois que ouviste a pregação do Evangelho, e neles, havendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então este selo, irmão, é um selo de propriedade.
adquirida. Então todo aquele que creu em Cristo, que creu no Evangelho, que foi lavado no sangue do Cordeiro, que foi entronizado no sacrifício de Cristo, foi selado com o Espírito Santo, foi feito propriedade particular de Deus. Então este selo é que faz você ser diferenciado do que não tem o selo. O que não tem o selo é os que não são propriedade de Deus. Os que têm o selo são propriedade, são os que foram comprados dentre os povos e as nações para ser seus filhos. Então, contra esses demônios não têm poder. Então vejamos bem, eles têm coroa de ouro, coroa de rei, querendo dizer, eles têm domínio, eles têm controle, né? Eles têm poder de agir. É isso que a quinta trombeta aqui nos mostra. Então, irmãos, e ele também tem cabeças, cabelos de mulheres. São seres híbridos. Seres híbridos. Se parece com homem, depois se parece com leão, depois se parece com mulheres. Por que tem cabelos de mulheres? Porque João, quando escreveu o Apocalipse, ele tinha em mente o culto ao Deus Dionísio, onde esse culto, irmãos, era celebrado através de orgia, através de sexo, de prostituição. Então, quando aparece cabelos de mulheres, enfatiza a sensualidade, mostrando que é esses demônios que estão por detrás das orgias, das drogas, da sensualidade. São eles que agem no pano de fundo. Então, amados, e também tem couraças de ferro. São couraças, querendo dizer que eles não são vencidos por armas convencionais, por armas humanas. São intransponíveis. Couraça de ferro enfatiza a proteção que eles têm contra toda a força humana. São intransponíveis. O que João quer destacar para nós, que contra esses demônios, as únicas armas que está disponível para nós guerrear com eles é as armas que Cristo falou assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É nele que encontramos armas para guerrear com esses demônios. Você pode estar no campo da batalha, pode estar sendo atingido, pode estar na guerra com esses demônios, mas está disponível em Cristo, meu irmão, minha irmã, você que está na guerra, que está na aflição, e você que muitas das vezes não é crente, que não conhece a Deus, que não conhece o Evangelho, tem um caminho aberto em Cristo para você ser feito propriedade de Deus. Creia no Evangelho, creia na palavra. E diz a palavra que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Se você quer sair debaixo do juízo de Deus, creia em Cristo. A palavra está junto de ti,
no teu coração, na tua boca. Esta é a palavra que pregamos. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, ele aborda esse texto da guerra, que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas primeiramente é contra o principado, potestade, príncipe das trevas e espírito das hostes espirituais na maldade. Ele descreve uma hierarquia. São príncipes, principados, são demônios de alta patente no reino demoníaco que guerreia na terra, que está por detrás de todas as atrocidades que está acontecendo na terra. Eles estão agindo ali, eles estão no pano de fundo. Então Paulo, o apóstolo, ele ilustra aqui um soldado. Ele tinha em mente, porque ele estava preso em Roma, e tinha aquele soldado do lado dele, com um capacete na cabeça, né, vestido da couraça, cingido, né, sapato dos pés, a espada nas mãos. Então ele tira uma ilustração de um soldado romano para enfatizar as armas do soldado de Cristo. Outra coisa, irmão, muita guerra se levanta é porque nós somos soldados desertores. Nós era do exército do inimigo, agora somos do exército de Cristo. É por isso que ele guerreia contra a sua casa, guerreia contra o seu filho, guerreia contra a sua mãe. Mas olha, está disponível em Cristo toda a arma para vencer a guerra, para vencer essa batalha. Então João aqui descreve esses espíritos que tem, são híbridos, demônios híbridos, né, que se parecem com mulher, depois se parece com rei, depois se parece com cavalos, com gafanhotos, e se parece com homem. Por que com homem? Porque eles são inteligentes, eles têm inteligência, e ele os usa, essa inteligência maligna, e eles trabalham através de cilada, entendeu? As ciladas são armadilhas preparadas para suas presas cair, que não tem como elas escapar, porque as suas estratégias são muito bem montadas, são muito bem feitas. Então, só quem pode desarmar essas emboscadas é Cristo, né? É Cristo na vida daqueles que são suas propriedades. Então, irmãos, esses demônios são demônios que foram presos, que estavam em prisões, presos no abismo, porque são demônios devastadores, demônios de alta periculosidade, de alta patente, são demônios devastadores, destruidores. Eles entram para devastar, é para provocar danos. Então, quanto danos, quanta devastação que nós estamos vendo. E muitos estão dormindo, como se nada tivesse acontecendo, porque não entenderam a esfera sobrenatural. Entende só do que é matéria, não entende do que é sobrenatural. Há uma guerra no mundo cósmico,
no mundo sobrenatural. E o que temos de fazer? Temos que nos armar. Então Deus traz aqui para nós, para gravar esse vídeo, para te despertar. Viva na vigilância, que a palavra diz lá em 1 Pedro, que o diabo ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Em derredor é uma distância que não é muito longe, nem muito perto, querendo dizer, ele tem um raio de ação para eles agir ali. Mas o crente que está guardado em Deus, está dentro da esfera do selo de Deus, que é uma propriedade de Deus, ele não tem como entrar. E se entrou em alguém, irmão, é porque tem uma porta aberta. Deu lugar. Abriu uma porta. Mas se não abrir, ele rodeia e não tem como entrar. Mas se entrou, próprio Deus te diz hoje para você, em Cristo está disponível as armas para você vencer essa guerra. O apóstolo Tiago, na sua carta, lá no capítulo 4, ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, a palavra fala de nós sujeitar a Deus, querendo dizer, se submeter a Ele, ser dependente dEle, quebrantar o coração diante deles, e aí, depois, resistir ao diabo, e ele fugirá. Creio que ficou muito bem explicado. Tenha um dia abençoado. Ósculo santo no vosso coração.